primeira vez que eu levei meu filho ao estádio de futebol, ele tinha 7 anos de idade. Ainda existia o Parque Antártica, não era o Allianz Parque. E nesse antigo estádio, agora temos o estádio mais bonito do Brasil, Mas por que eu levei ele no estádio de futebol? Porque eu queria que ele aprendesse algo. Eu queria ensinar para ele algo, um aprendizado. Qual que é o aprendizado? Gostar do Palmeiras. Então eu escolhi um jogo fácil. Palmeiras contra Atlético Paranaense. Porque eu queria ter certeza que fosse um jogo fácil, que o Palmeiras iria ganhar, para ele tomar gosto pelo Palmeiras. E aconteceu. O Palmeiras ganhou suado, mas ganhou. Okay? Então 2-1 para o Palmeiras. Daí no final, eu com muita expectativa perguntei para o Lucas assim: Lucas, o que você achou do jogo? O que você aprendeu do jogo? Ele respondeu: aprendi um monte de palavrões novos. Não era isso que eu queria ensinar para ele. Mas vocês conhecem o Lucas, não? Confúcio já disse há cerca de 2.800 anos atrás: 1000 dias não bastam para aprender o bem, mas para aprender o mal, 1 hora já é demais. E é verdade, é muito mais fácil, nós somos muito mais propensos a aprender o que é ruim do que aprender o que é bom. Isso na visão de quem? Do mundo, ok? Então pergunta sobre isso, sobre aprender, e aí sobre isso nós vamos falar hoje. Numa escala de 0 a 10, você é ensinável para fazer o bem? Você é ensinável para as coisas boas, mais do que aprende as coisas ruins? Esse é o tema de hoje. Hoje nós vamos calcular o custo com todos aqui. O custo de ser ensinável, amém? Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado por nos trazer aqui. Anima nossos corações, Pai eterno. Ajuda-nos a entendermos, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Dê-nos um coração disposto, um coração ensinável, um coração que coloca o Senhor como prioridade. Deus, ajuda-nos, Pai eterno, a termos clareza nas nossas leituras bíblicas. Ajuda-nos, por meio do Seu Santo Espírito, a termos um desejo profundo, Pai, uma necessidade de nos relacionarmos com o Senhor, considerando, Pai, que o Senhor é soberano, está sobre tudo, Deus, e nós estamos aqui como servos do Senhor, Pai, que o Senhor nos considera também filhos do Senhor, Pai eterno. Muito obrigado, Pai eterno, obrigado por Jesus, obrigado porque Ele passou por cada um de nós na cruz, Pai, obrigado porque, Deus, Ele sofreu muito, Pai, e o que nós passamos aqui não é nada perto do que Ele passou, Pai eterno. Então, Pai, é isso que nós queremos essa manhã, expressar ao Senhor nosso coração de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, em nome de Jesus que oramos, agradecemos, amém. A palavra ensinável tem por definição aquele que consegue ser ensinado, que pode receber instrução. E a Bíblia fala em João capítulo 6, versículo 45. João 6,45 diz o seguinte: está escrito nos profetas, aqui é Jesus falando, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Jesus está falando isso em referência a Isaías 54, versículo 13. E é interessante isso porque a Bíblia deixa muito claro aqui que ouvir e aprender de Deus cria um relacionamento entre nós e Deus. Se nós formos ensináveis, Deus irá te ensinar. Caso contrário, Ele irá opor-se a você. Isso é um princípio. Então, ser ensinável não é apenas abrir a Bíblia, lê-la, tentar entender e aplicar na nossa vida. É mais do que isso. Ser ensinável é querer ter um coração, é ter um coração de submissão a Deus.
é mais profundo. Então, nos nossos tempos com Deus de manhã, nos meus tempos com Deus, eu tenho revolucionado eles, amém? E conforme nós vamos ficando mais velhos, temos mais tempo na fé, a gente aprende coisas novas. Isso eu posso dizer com experiência própria para vocês, se eu busco ter o coração de querer aprender. Se eu chego até Deus apenas para escutar as suas ordens, como você lê uma lei, lê um código civil, se apresenta diante de um juiz, é uma coisa. Agora, querer de livre e espontânea vontade, aprender, extrair o máximo, ter esse coração, é aí que mora o verdadeiro relacionamento com Deus. Então essa é a pergunta. Quanto nós somos ensináveis, o quanto nós desejamos, o quanto nós queremos ser ensinados, antes mesmo de nós aprendermos. Só conseguimos ir a Jesus se estivermos totalmente dispostos a aprender. Você está disposto a aprender? E às vezes o ensinamento não precisa ser massivo. Horas e horas lendo a Bíblia, horas e horas. Não. Se eu tiver um coração de querer aprender, um simples versículo revoluciona a sua vida. Por quê? Porque eu quero aprender, amém? Eu tenho desejo, eu me ajoelho diante de Deus, eu clamo a Deus, eu oro, eu quero aprender de Deus. Isso revoluciona poderosamente. Bom, já que há um cálculo que nós vamos fazer hoje, vamos ver as características, primeiro, de uma pessoa que é ensinável. Você é ensinável, ponto número 1, quando toma notas. Se você fica apenas olhando uma pregação, fazendo um tempo com Deus e não toma notas, você não é ensinável. Eu tenho uma Bíblia, que ela é Bíblia, eu esqueci o nome dela agora, deixa eu ver. É uma Bíblia de leitura e notas. E o que eu costumo fazer nessa Bíblia? Eu costumo colocar notas ao lado das escrituras que eu leio. Fora isso, eu tenho um arquivo que eu coloco os insights que eu tiro, e já tenho uma lista desde 2022, quando eu cheguei no Rio em setembro. E eu tenho esse arquivo, eu tenho várias notas, e eu fiz uma chave bíblica para algumas coisas, para eu usar no tempo de discipulado. Eu posso disponibilizar a você se você me mandar mensagem, amém? Esse arquivo, tá bom? E é muito legal porque às vezes você se depara com um caso específico no tempo de discipulado e você fica na sua cabeça assim, que escritura que eu vou usar? Já aconteceu isso com você? O que será que eu vou tirar da Bíblia? Aí você coloca uma palavrinha-chave no procurar lá, aparece alguma coisa, você, uau, isso é incrível, né? E já te ajuda bastante. Mas você é ensinável quando você toma notas. Vamos ver uma escritura que fala sobre isso. Êxodo 24, versículo 3. Êxodo 24, do 3 ao 4. Hoje em dia é muito fácil tomar notas, não? Você tem um celular aqui, você vai lá. Você cria um grupo com você mesmo, como a Maria faz. Ela criou um grupo com ela mesma. Só ela no grupo. Alguma coisa assim. Então, e ela vai colocando ali, não vai tomando notas no próprio WhatsApp. Mas a Bíblia fala assim: quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, ou seja, uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Imagine só se Moisés não tivesse escrito. Ainda bem que ele escreveu. Deus estava falando, ele estava escrevendo. Por quê? Senão poderia vir alguma coisa da mente dele, que ele pensou que Deus falou, mas Deus não falou, uma interpretação diferente, né? Ou esquecer alguma coisa. Então ele escreveu justamente para isso, né? E por causa disso, as leis mosaicas na sua época revolucionaram o mundo conhecido, né? Então isso é muito importante. Então anote seus tempos com Deus, faça uma chave bíblica própria, né? Sei lá, eu gosto dessas Bíblias que dá para você escrever nela. Eu escrevo na Bíblia também. São tempos com Deus, são pregações, são insights espirituais que vão servir para você
não só o alimento para você mesmo, mas vai ajudar você a alimentar outras pessoas também. Sim. Neemias, capítulo 8, versículo 8, nós temos aí o segundo ponto. Você é ensinável quando lê livros que ajudam a você ter convicções na Bíblia. Então, a Bíblia é o principal conjunto de livros que nós lemos. É o principal. Ela já é suficiente para o nosso relacionamento com Deus. Mas se você é ensinável, você vai querer saber a interpretação de outras pessoas, interpretações corretas, obviamente, de outras pessoas inspiradas por Deus, daquilo que elas leram também. Sim. Então nós temos vários livros no reino, vários livros que nos ajudam. Então se nós buscamos ler livros, ajuda bastante também. Então, e você que lidera um bate-papo, existe um jargão em inglês que eu aprendi alguns anos atrás, que é leaders are readers. Então, líderes são aqueles que leem, né? Então é muito importante ler livros. Em Neemias 8, versículo 8, diz o seguinte: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então não apenas houve uma leitura, houve também uma interpretação, uma explicação. E alguns livros nos ajudam a termos algumas explicações que auxiliam nossas convicções. Então levitas leram o livro da lei para todo o povo, explicaram para o melhor entendimento, para melhores convicções. Falamos pouco dos livros, para falar a verdade, na igreja, ou quase nada. Então, nós temos livros em português, para quem sabe ler inglês, temos uma facilidade para adquirir tantos livros em PDF. Acho que tem um Amazon que vende livros também em PDF. Livros que discípulos escreveram também, principalmente esses, não? Temos incríveis livros do reino, como por exemplo, para você que tem algum tipo de dificuldade na área de finanças, tem um livro que chama Dinheiro é a Resposta para Tudo. Joe Willis escreveu esse livro, ele lidera as igrejas da Oceania. Muito importante esse livro, muito legal. Tem também o livro do nosso querido irmão Raul, Uma Batalha que até os Reis Perderam. Né? É um bom livro que ajuda muito na pureza, tanto para homens quanto para mulheres. Tem um outro livro muito interessante, que é do Andrew Smelling. Ele lidera as igrejas da África, do sul da África, chamado Provado Genuinamente. É um exame do sofrimento no livro de Jó. Também temos um outro livro chamado Paper Tigers. É um livro que a Liane Kiernan escreveu, que é um guia de superação para mulheres cristãs que passaram por algum tipo de trauma, alguma perda na vida. Algumas experiências, homens também podem ler. Muito bom esse livro. Amém? Dentre esses livros temos alguns outros que também podem nos ajudar bastante. Então pesquisem. É bom lermos livros, trocarmos experiências, amém? Então se você é ensinável, você lê livros. Você quer saber da experiência de outras pessoas. Sim, verdade. Outro ponto, se você é ensinável, você faz perguntas. Tem uma irmã aqui que eu gosto muito, que ela faz muitas perguntas, que é a Miss Mara, amém? Cadê a Miss Mara? Está com as crianças. Está com as crianças. Okay. Então, ela estava com as crianças, mas ela, essa semana mesmo, mandou uma pergunta aí para Maria José, que mandou para mim. Então, vira e mexe, ela está me buscando. Eu gosto muito de perguntas. Podem me buscar para fazer perguntas, tá bom? Então, eu não vou responder todas, né? Mas eu posso talvez tentar responder algumas, porque eu não sei todas as respostas. Então, muitas coisas são muito misteriosas para nós ainda. Então, olha só que interessante, em Atos 16, versículo 30. Vamos lá. Atos 16, 30. Os irmãos vão na prega. Vocês conhecem aqui a história, né? Do terremoto que aconteceu na prisão e o carcereiro estava ali todo desesperado porque os fugitivos, os presos estavam ali, não querendo fugir e tal, mas eles se apresentam diante do carcereiro e o carcereiro diz o seguinte, versículo 30: então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Uma única pergunta salvou o carcereiro e sua família. Uma única pergunta. Então uma única pergunta pode esclarecer muito você. Então não fique aí com coisas, com dilemas na sua mente. Pergunte, amém?
E se forem coisas muito profundas, que dizem respeito à pureza, essas coisas, procurem mulheres. Mulher procura mulher, homem procura homem, tá bom? Nessa área, vocês sabem disso. Então, mas às vezes não são perguntas relacionadas a isso, são perguntas doutrinárias mesmo. Sim. Pode buscar Maria José, ou tem outros irmãos aqui também que podem responder. Amém? É muito importante fazer perguntas. Amém. Outro ponto, número 4. Se você é ensinável, você assume responsabilidade por suas falhas e pede conselhos. Tem um tal de pedir conselhos, mas sem assumir responsabilidade, que eu fico impressionado. É verdade. Não, muitas pessoas, vou pedir conselho, tipo assim, deixa eu livrar e vou colocar a responsabilidade sobre o meu discipulador. Se der errado, ele que me aconselhou. Eu consigo perceber isso. Quando eu percebo isso, eu já falo, você decide. Exatamente. Entende? Então, pedir conselhos não é transferir responsabilidade. Sim. Pedir conselhos é receber um conselho que eu posso atender ou não. Existem coisas que a Bíblia direciona, não são conselhos, são ordens bíblicas. Por exemplo, se alguém quer ser batizado, quer ser salvo, precisa ser batizado. Eu não vou aconselhar, eu aconselho que a pessoa seja batizada para ser salva. Eu vou falar, a Bíblia ordena isso, amém? É uma ordem de Deus. Mas tem outros aspectos que são conselhos. Se você quer comprar um carro, comprar uma casa, trocar de emprego, alguma coisa nesse sentido, são conselhos. O seu discipulador não vai decidir por você. Nós vamos analisar o que é melhor para você. Amém? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós não podemos transferir a responsabilidade. Agora, em assuntos mais fechados, a gente não transfere a responsabilidade para o discipulador, mas para a Bíblia. Se a Bíblia fala sobre batismo, na água, você não vai batizar na areia. Não, enterrar na areia, ele batizou. Você vai batizar na água. A água, imersão, não é aspersão, é imersão. A palavra batismo significa imersão, vocês sabem disso. Então é muito claro. Então, você não vai assim transferir a responsabilidade para uma pessoa também, você vai transferir a responsabilidade aqui para Deus. Deus está falando isso, amém? É Deus que está falando sobre isso. Então, se você é ensinável, você pede conselhos. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia? Vamos lá, 2 Samuel 12, versículo 13. Vamos lá. Vamos, irmão. 2 Samuel 12, versículo 13. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ou seja, quando nós vemos aqui claramente Davi buscando Natã, ele busca Natã com que coração? Com um coração de reconhecer os seus erros. Esse é um outro lado que eu quero falar sobre essa questão de pedir conselhos. Às vezes uma fala simples de reconhecimento do seu pecado faz com que Deus te perdoe. Então, quando nós vamos buscar um conselho acerca de pecados, é muito importante ir com o coração. Quem tem coração ensinável, vai com o coração de querer reconhecer o seu próprio erro. Então, duas coisas. Primeiro, precisamos ter coragem de falar coisas que nós não queremos falar. Sim. Que coisas que sejam talvez traumáticas para você. E segundo, quando eu falar, eu não vou com o coração defensivo. Eu vou com o coração aberto. De receber ajuda. Não de me justificar sobre esse assunto. Quando nós tratamos de pecado, não de conselhos no sentido de eu saber se eu coloco uma camisa azul ou verde, não isso, mas quando eu vou para falar de pecados, eu vou com o coração preparado para escutar o que eu não quero e para ter o desafio necessário. Quando você vai ao médico, você não fica escondendo os seus sintomas do médico. Eu estou com uma dor aqui no peito, eu não vou falar isso no médico. E falar para ele: você é médico, você que vê aí que eu estou. Você não chega assim no médico.
Você busca com algum sintoma e você é completamente aberto para falar dos seus problemas, para receber um tratamento, ou talvez uma cirurgia, alguma coisa mais você não gostaria de passar, mas vai ter que passar, não é isso? Por quê? Porque isso pode custar a sua vida. Então tem coisas que podem custar a sua vida espiritualmente falando. É verdade. Tem coisas que podem fazer com que você perca o que há de mais precioso que você tem hoje, que é a salvação, que é o relacionamento com Deus. Então quando você falar alguma coisa, vá preparado para escutar o que não quer. Amém? É isso, esse é o grande segredo. E é isso que aconteceu com Davi. E Davi escutou coisa boa, amém? Então por quê? Porque ele já foi com o coração disposto a fazer qualquer coisa. Mas ele sofreu uma consequência muito ruim disso. Ele perdeu um filho. Às vezes, falta um simples reconhecimento da sua parte para grandes transformações. Reconheça, amém? Quando estudamos a Bíblia, muitas vezes queremos mostrar, e a maioria de nós aqui, quando começamos a estudar a Bíblia, não vou dizer todos, mas muitos de nós, queremos mostrar para a pessoa que está estudando a Bíblia com a gente o quanto nós somos legais. Não sei se você foi assim, eu fui assim. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu peguei a minha Bíblia, levei até o estudo bíblico, uma Bíblia com livros apócrifos. Eu fui lá e eu vou mostrar, com qual intuito? Eu vou mostrar para esses crentes o quanto eu amo a Deus. E o meu primeiro assunto com eles foi a minha devoção a Maria. Foi o meu primeiro assunto. E o primeiro estudo que fizeram comigo me desarmou muito, por quê? Porque questionou se era um discípulo de Jesus, não se era um devoto de algum santo ou de Maria. Porque se não for discípulo de Jesus, de nada adianta o resto. Isso me desarmou por quê? Porque eu vi claramente na palavra de Deus que eu não era um discípulo de Jesus. E a partir dali, daquele estudo, a pessoa que está estudando a Bíblia comigo ganhou já meu coração. Por quê? Porque já criou em mim um profundo desejo de querer mais saber sobre isso. Então, vá com o coração aberto, apesar de algumas condições que talvez possam estar trocadas ainda. Amém? Quinto ponto: se você é ensinável, você ouve mais que fala sobre si mesmo quando fala com alguém, principalmente com pessoas que têm muito a ensinar. Normalmente, quando nós estamos diante de algumas pessoas que têm muita experiência, têm muita sabedoria, têm muito para te ensinar, e às vezes nós queremos mais falar de nós mesmos do que aprender, ouvir e ter humildade. Então vamos para Provérbios 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Vamos ver mais um ponto aqui sobre como ser ensinável, amém? Muitos pontos hoje, né? Muito bom, irmão. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então escute mais e fale menos. Perdemos ótimas oportunidades quando nós não escutamos. Então acho que foi Ismael que falou isso ontem na pregação para os casados, sobre a escutatória, né? Então nós temos cursos de oratória, mas não de escutatória. Então, isso eu vi na internet, se eu não me engano, acho que foi Rubem Alves que falou isso. Não são minhas as palavras. Então, escutar é um aprendizado também. É muito importante. Sim. Quando você está disposto nós temos que aprender a escutar. Gostar de escutar, amém? Sim. Isso é muito importante. Escute. Temos necessidades de falar, mas será que nós temos necessidade maior ainda em escutar? Você tem necessidade maior ainda em escutar ou de falar? É importante falar? É importante. Mas talvez seja mais importante escutar. Bem? Outro ponto. Ponto número 6, que tem a ver com um dos pontos anteriores. Aquele que é ensinável aceita a disciplina sem sentir ressentimento.
não toma as coisas de forma pessoal. Ah, se fosse um outro discipulador não falaria assim comigo. Tem um tal de falar uma forma, você falou a verdade, mas a forma que você falou comigo. Meu, quando eu escuto isso, eu falo, meu Deus, esse negócio de forma. É lógico, precisamos ter educação, não precisamos ter respeito às pessoas, precisamos demonstrar o amor, sensibilidade. Né? Ninguém vai chegar e falar assim, não é assim. Né? Nós temos que falar com respeito. A forma é importante, mas a forma nunca vai ser mais importante do que o conteúdo. Né? Pior que não assumir a sua responsabilidade pelos erros é ficar mal com alguém que com a Bíblia te ajuda. Então tem pessoas que escutam verdades com respeito, com amor, mas usam essa desculpa porque não querem mudar e falam, você falou comigo da forma errada. Isso acontece muito com casais e casados. Então nós temos que assumir a responsabilidade. A pessoa até falou que estava na Bíblia, mas o jeito que ela falou, né, daí vem aquela ladainha toda, né, que nós já sabemos qual é. Então, ame a Deus acima de si mesmo. Esse é o segredo. Sabe? E você vai ver coisas incríveis que Ele vai fazer na sua vida. Coloque Deus como prioridade. Sim. Então, aprenda com tudo que acontece ao seu redor na sua vida. Outro ponto, número 7. Estamos acabando. Eu acho que esse é o último ponto, amém? Se você é ensinado, sai da sua zona de conforto. Ou seja, não procure o caminho mais fácil para você. Esse é o ponto número 7. Então, nós temos que ter a disposição de sair daquilo que nós estamos acostumados. Então, muitas pessoas, quando estudam a Bíblia, têm resistência de, apesar de saber a verdade, não deixar um grupo anterior ao qual ele pertencia. Por quê? Porque tem laços emocionais com esse grupo. Porque é mais fácil, é uma igreja mais próxima da sua casa. Quando você busca um médico, você quer o melhor, não quer? Você pode morar lá em Nova Iguaçu, mas se o médico bom estiver no Miguel Couto, lá perto da PUC, na Gávea, você vai lá. Por quê? Porque quer lidar com o problema. Agora, se tem um curandeiro que não é médico perto da sua casa, vai buscar ele. Só porque é perto da minha casa. Você vai buscar no médico original. Ainda que seja no Miguel Couto. Não é isso? Por que espiritualmente não é assim? As pessoas optam por aquilo que é mais fácil. Verdade. Vamos ver um exemplo disso. Gênesis 13, versículo 10. Vamos lá, irmão. Vamos, irmão. Muito bom. Bom, irmão. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. O que Ló preferiu? Preferiu um lugar que ele ficasse mais confortável. Qual foi a consequência? Trágica. Um local que foi destruído depois por Deus. Sodoma e Gomorra. Ele preferiu o mais fácil, o mais insignificante, onde ele não pudesse ser incomodado. Isso que significa a palavra zoar, insignificante, pequeno. Então, nós, por natureza, preferimos lugares assim. Não queremos sair das zonas de conforto em nossas vidas. Não queremos tratar de assuntos polêmicos. Por quê? Porque está muito bom do jeito que está. Não está mal, mas também não está bom. Mas tá bom. Entende? Sabe como que é o negócio, né? Está ruim, mas está bom. Por quê? Porque nós não queremos pagar o preço para alguma conquista espiritual na nossa vida. Nós temos moedas para multiplicar, mas nós não as multiplicamos porque estamos, entre aspas, felizes do jeito que estamos. Tem pessoas que estão felizes como solteiras,
E é bom estar feliz como solteiro. O que não é bom é não querer dar passos para realizar um sonho e se casar um dia. Então, irmãos, no culto de homens domingos, eu já falei isso com vocês. Não permita ficar uma semana sem ter saído. Muito bom. Precisamos cuidar das irmãs. Então é zoar. Você está zoando com Deus quando você está no seu comodismo. Tenha saídas. Então, isso é importante para que nós, não são todas as saídas que você vai ter, que necessariamente a irmã que você tiver saída, é a irmã que você está investindo para namorar um dia. Logicamente que não é. Mas, é importante esse convívio que nós temos entre irmãos, para que possamos nos divertir juntos e criar família. Sim. Uma família não consiste, imagina só, uma família que não comemora a festa de aniversário, não comemora Natal, não comemora Páscoa, nem Dia das Mães, nem Dia dos Pais, não comemora nada, só se une para tratar de problemas. Você queria estar nessa família? De jeito nenhum. Nós não podemos ser uma família assim no reino. Verdade. Nós somos uma família que diverte também, amém? Vamos, família! Então, e ontem foi muito bom lá com os casados. Por quê? Porque nós nos divertimos. Foi ótimo. Lá tivemos uma dinâmica lá, eu e a Ionara, de levantar as plaquinhas para ver se Marisa e eu ficamos em terceiro lugar. Então, mas tivemos, acho que o Rafa e a Cindy ficaram em segundo e o Pedro, isso, Pedro e a Lê ganharam. E eles são muito lindos mesmo, dá para ver, né? Unha e carne, né? Então foi muito bom, foi uma alegria muito grande. Né? Então, quais foram as consequências desastrosas de Ló não querer sair da zona de conforto? A sua esposa virou uma estátua de sal, porque não criou convicções profundas. Suas filhas depois, ficou até sem jeito para falar sobre isso, nem vou falar, mas você sabe o que aconteceu, né, com as filhas de Ló, né, com Ló depois que eles saíram. Foi horrível. Então, suas filhas não aprenderam coisas espirituais com o pai, né? E cidades foram destruídas. Tudo aquilo que ele achou que era conforto virou desgraça. Verdade. Na vida dele, ainda que ele fosse um homem justo. Então, esteja disposto a aprender. Ninguém poderá te ajudar se você não quiser aprender. Mas ninguém vai impedir você de aprender se você tiver o desejo profundo de querer saber coisas da palavra de Deus. Amém? E para animar, para terminar, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos, Renato. Vamos ver o que Jesus passou e como nós podemos aprender com ele. Amém? Hebreus 5, 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Esse é um coração aprendiz. Àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ele era submisso a Deus, amém? Esse é o coração de um aprendiz. Embora sendo filho, ele aprendeu. É um aprendizado, amém? A obedecer a Deus por meio daquilo que sofreu. Quando nós sofremos, o sofrimento é um aprendizado, amém? Amém. Quando nós temos o coração de querer aprender. Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se o quê? Fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós somos fontes de salvação. Nas universidades, no trabalho, na vizinhança. Quando nós temos esse coração de querer aprender. Fonte de salvação eterna, porque aprendeu a ser fonte inesgotável. Que todos nós sejam fontes inesgotáveis para Deus, amém? Aqui no Rio de Janeiro, e a Ele sejam dadas as glórias, amém. Amém.